Agora vamos falar de esporte. Carlos Alberto Padilha comenta os fatos do mundo esportivo. O Grêmio parece ter reencontrado o bom futebol de 2015 nesta temporada de 2016, principalmente com a liderança do Pedro Jeromel, que no momento é o principal jogador do setor defensivo do Grêmio e também do futebol brasileiro. O técnico Dunga deveria, na minha opinião, convocar o jogador para a seleção brasileira pela qualidade que tem sido, não só no setor defensivo, mas também aparecendo como surpresa na parte ofensiva, sendo muito importante para o time do Grêmio. Outro jogador que deu mais estabilidade no setor de meio campo e protegendo a defesa é o volante Wallace, jogador de muita qualidade, que inclusive tem marcado gols. Marcou 2 gols contra a equipe do Passo Fundo no Campeonato Gaúcho, colaborando para as atuações importantes do setor do meio campo do Grêmio, e é dúvida para o jogo de amanhã contra a LDU no Equador pela Libertadores da América. O Grêmio vai para o jogo mais importante do ano nesta quarta-feira em Gramado equatoriano. Empate e vitória são fundamentais para o tricolor. Uma derrota praticamente aumentaria o drama com relação à possibilidade de classificação, já que o Grêmio ficaria em situação delicada para buscar a vaga. Tem ainda o Toluca no estádio da Arena, mas dificilmente o Grêmio alcançaria a classificação. Por isso, passa por uma vitória ou um empate contra a LDU, a classificação do time do Grêmio nesta quarta-feira. Com relação ao Internacional, parece ter reencontrado também o bom futebol ausente na temporada de 2016. O Internacional foi muito criticado, o trabalho do Argel Fuchs, foi colocado à prova, inclusive se falava na demissão do treinador, mas nos últimos jogos o Inter tem feito atuações convincentes e goleado os seus adversários. O Anderson finalmente apareceu o seu futebol desde que veio do futebol do exterior. O Andrigo passou de promessa a ser uma realidade. No setor de ataque também, vale ressaltar as boas atuações do Eduardo Sacha, jogador que taticamente é muito importante para o time do Internacional. Aliado a toda essa situação com relação ao meio campo e ao ataque, também o setor defensivo do Internacional se estabilizou, principalmente com a liderança técnica do Hernando, que é um jogador de maior qualidade que o Paulão, que tem mais vigor físico, um jogador que realmente tem mais liderança no Internacional. O que se percebe também é que o Inter está esquecendo um pouco do D'Alessandro, jogador que acabou indo para o River Plate da Argentina, era o principal jogador do Internacional. Se percebe que o Internacional está jogando de uma forma mais diferente do que vinha atuando com o D'Alessandro, jogador que marcou época no Internacional, foi embora, e o Internacional nos primeiros jogos ainda se ressentia do seu principal jogador. O São Luís tem jogo importante na próxima quinta-feira em Juí contra a União Frederiquense. O time do Jair Galvão ainda não passou ao torcedor toda aquela confiança de que vai ser um dos fortes candidatos à conquista da vaga do Campeonato Gaúcho de 2017. São Luís tem oscilado muito na competição. Fez uma grande atuação contra o Caxias, venceu por 1-0, um adversário muito forte, mas na sequência acabou perdendo para a União Frederiquense fora de casa com uma fraca atuação, principalmente no segundo tempo. Nesta quinta-feira, pega o União em casa e precisa vencer. O São Luís tem a União Frederiquense no estádio 19 de outubro e depois o Tupi de Criciúmal. 2 times que estão próximos dele na tabela de classificação. Inclusive o Tupi supera o São Luís, nesse momento o terceiro colocado, e o União também está próximo na tabela de classificação. O Jair Galvão tem mais jogadores à disposição, mais reforços no elenco do São Luís. As chegadas do Vinícius Chimbica, atacante que foi artilheiro do Glória Vacaria no Campeonato Gaúcho, e do volante Reinaldo, do Cruzeiro de Porto Alegre, vão incorporar o elenco do São Luís, que carece ainda de reforços. Outro jogador de muita qualidade que também está chegando é o meia Guto Dresch, que disputou o Campeonato Gaúcho pelo São Paulo de Rio Grande. Com esses 3 jogadores, o São Luís, sim, passa a ganhar mais condição de um time que pode buscar a classificação para a disputa do Campeonato Gaúcho. Paulo Baier tem feito boas atuações, mas ainda não é aquele jogador que pode ser decisivo para o time de São Luís. Tem sido importante em alguns jogos, tem desfalcado fora de casa, mas ainda está devendo uma grande atuação com a camisa do Sport Clube São Luís. A Associação Juí Futsal faz sua estreia no Estadual Série Bronze no próximo sábado, jogando contra o Cometa em Jaboticaba. A equipe fez 2 apresentações, 2 amistosos preparatórios a essa competição e deixou boa impressão. Perdeu
fora de casa para a Associação Santiaguense de Futsal, mas em Juí venceu por 5-3, devolvendo o placar do jogo em Santiago. No primeiro tempo, o time não teve uma grande atuação, mas cresceu muito na etapa final. O Jacques Schutz é um treinador de muita qualidade, um estudioso do futsal, conhece muito bem, armou bem sua equipe. A equipe juense tem grandes possibilidades de fazer uma grande campanha no estadual de futsal Série Bronze. O importante é começar com um bom resultado já neste final de semana, para no jogo do dia 23 de abril, em casa, contra a equipe de Casca, levar o seu torcedor até o ginásio de esportes, porque o torcedor de Juí gosta do futsal, sempre gostou do futsal e, sem dúvida alguma, deve dar o seu apoio para o representante juense, que está colocando novamente Juí no cenário do futsal do Rio Grande do Sul. Se percebe uma boa estrutura, uma organização fora de quadra, nos bastidores, para que realmente Juí não só volte a participar do campeonato estadual de futsal Série Bronze, mas seja um protagonista nesta temporada.